pessoal ligado aqui no YouTube do 12 Esportes. Está começando mais uma edição do Carneiro e Mafuz. Eu sou Fernando Rudinick e dessa vez, presencialmente, Augusto Mafuz aqui do meu lado. Carneiro Neto aqui também, estava com muita saudade do Mafuz, né, Carneiro? Não, o Mafuz faz falta ao vivo, sem dúvida alguma. Agora, quem fica 2 meses no exterior, padrão Brasil, às vezes traz muita muamba, hein? É Polícia problema. Federal de olho no Mafuz aí, mas passou no raio-x ali, tá tranquilo, né, Mafuz? Trouxe o Rolex. Trouxe o Rolex. Exato. Antes da gente começar, eu preciso dizer que se você está nos assistindo, não é inscrito aqui no canal do 12 Esportes, se inscreve, é de graça, dá o seu joinha aí para os nossos vídeos que ajuda a gente a aumentar aí o nosso alcance nas nossas produções. E a gente está aqui hoje no Estúdio Cristal Podcast, produtora parceira aqui do 12 Esportes. Se você tem interesse em fazer o seu podcast, vem aqui na Cristal Podcast, tem toda a estrutura, qualidade, o pessoal nos atende muito bem aqui, né, Carneiro e Mafuz. Então, e se você falar que é inscrito do 12 Esportes, vai ganhar um desconto especial aqui na Cristal Podcast. O que vocês querem começar hoje? O Carneiro falou, vamos começar com o Curitiba, que o Curitiba, a situação não tá fácil, né, Carneiro? É preocupante, né, a situação do Curitiba, porque ele havia melhorado, né, com a troca do Antônio Zago pelo Thiago Kozlowski, e deu um ânimo, não só à torcida, mas a todos nós que acompanhamos o futebol e queremos que os nossos times caminhem bem. Mas, lamentavelmente, o Curitiba não teve sustentação técnica, individual e coletiva para se manter num bom ritmo. E ele agora se enterrou. Então, ele ficou numa situação dramática, porque na medida que você não soma pontos, nem como mandante, fica fora de qualquer questão se fazer uma projeção, o que pode acontecer, pegar a famosa maquininha de calcular. Uhum. E eu acho difícil, sabe? Porque agora ficou meio uma briga em torno de 6 clubes. Uhum. Né? O Bahia e o Goiás um pouco à frente, mas esse bolo do Santos, Vasco, Curitiba e América Mineiro, eu não vejo muita chance de nós termos mudança no panorama de forma radical. Então o Curitiba, o Curitiba tem uma sequência de jogos meio complicada, né? Tem, a gente vai falar na sequência. Mafuz, 5 derrotas seguidas para o Curitiba. E o Curitiba segue apresentando. Foi o Slimani e agora o André Samaris, volante grego. Estão chegando tarde, né? Estão chegando os garotinhos bons de bola de Singapura, hein? Mas estão chegando tarde esses reforços, né? O Curitiba, o Aníbal Cury que contava muito como exemplo daquela passagem de 1001 Noite em que fizeram uma plebiscito, uma eleição no reino da Arábia para ver se queriam que matasse o rei, né? Que era sanguinário. E o povo foi contra a morte do rei e foram perguntar para o representante por que o povo que tanto temia e teme o rei por ele matar, violar direitos humanos, não quer que ele seja morto. Aí o representante do povo falou, pior do que ele pode vir um outro. Pior que a diretoria institucional do Curitiba veio essa diretoria da SAF. Mas o que está errando? Eu não sei qual o critério que eles estão, os dirigentes da SAF estão usando para contratar jogador. Olha, a SAF está mandando no Curitiba desde janeiro, desde que trouxeram o Antônio Oliveira. Demoraram todo o tempo do mundo para demitir o técnico. Trouxeram o Zago. Demoraram para mandar o Zago embora. Deram a chance para esse rapaz que foi bem. Estão contratando desde dezembro do ano passado. Quer dizer, a última chance era nessa janela. Eles estão empilhando de jogador amigos
que foram amigos em Portugal desse rapaz Arthur Moraes, que é o centroavante argelino. Os dois jogaram, né? O Slimani e o Samaris jogaram. Esse Samaris O tinha Slimani jogou abandonado, contra, né? ele tinha Na verdade. abandonado o futebol. Tinha abandonado o futebol. Uma matéria do 1-2 cita, Da Monique Silva. da é. Monique, cita. Ele fala, inclusive, é uma resposta que ele deu pro jornal O Jogo de Portugal. Jogo, é. E ele fala que só voltaria a jogar com uma proposta fora do normal. Então, foi isso que aconteceu. Agora, Pelo dinheiro. o Mafuz pega um ponto importante, porque quando se anunciou que o Curitiba ia tentar a SAF como única alternativa para evitar a falência, eu disse, olha, é bom, a alternativa dessa nova lei da Sociedade Anônima do Futebol é muito interessante. Porém, SAF não garante nem time bom e muito menos título, porque continua dependendo da competência, da capacidade, Claro. da gestão. Então, o Curitiba está exagerando, eu acredito, na dose de erros. Mas o Atlético comete os mesmos erros sem SAF. Né? Outros times que fizeram a SAF, o Cruzeiro, por exemplo, acabou de mandar o técnico embora. O Vasco tem problemas muito grandes. Então, é meio ilusório isso aí para o público, não para nós. Para o torcedor, ele imaginava que com a SAF viessem realmente homens mais preparados, mais competentes. Mas se você observar, é a mesma turma de sempre, a mesma turma que houve a conversinha do São os empresário. mesmos empresários. Do procurador do jogador. São Quer os dizer, mesmos e a empresários. comissãozinha corre de todo lado. Então, Mas não acho que mudou nada. a diferença, no caso, é que o Curitiba vem de anos e anos patinando, Pois é, mas- subindo e não, descendo. Agravou. Mas o Curitiba então, agravou. o Curitiba é um doente, vamos dizer assim, né? Ele sai da UTI e vai pro quarto. E a torcida quer ver quando é que ele vai sair do hospital. Aham. E ele, no momento, está na UTI de novo. Esse é que aumenta a tensão. Então, diante disso, quer dizer, o Curitiba tentando se salvar ainda, traz um jogador que tinha abandonado o futebol, um grego que tinha abandonado o futebol, para ser volante, para a posição que tinham contratado o Fran Sérgio. Que Então é foi difícil. criticado por nós. Claro. Contratação criticada no ato. Então é muito difícil fazer uma projeção para o Curitiba dentro deste brasileiro, a não ser a única, que vai ser rebaixado. E são dois jogadores que vão demorar ainda para Exato. estrear. O Slimani talvez O estreie. Osmani estreia já na próxima partida com o São Paulo no Morumbi. Sim, Foi mas, anunciado, né? mas o Samaris deve demorar até entrar em forma. E o Coritiba está negociando com o Gessé, esse Real Madrid, PSG, 30 anos. Última temporada, jogou na Sampdoria, fez 11 jogos e marcou 1 gol. É um jogador de passagem por grandes clubes gigantes, mas também que não vem jogando bem há algum tempo. E chegando tarde também. Mas o né? Curitiba está fazendo o time para esse ano ou para o ano que vem? Essa é a pergunta, né? Não, E- eu acho que ele está fazendo o time para o ano passado, porque só tem veterano. Se você quer fazer uma projeção, você tem que contratar jovem. Se você quer fazer um planejamento, mesmo que seja a Série B, você tem que pensar no futuro. E o Curitiba está... É a máquina, aquele filme, De Volta para o Passado? De volta para o futuro. É para o futuro? a De volta? volta pro futuro, mas ele vai pro passado e depois vai pro futuro. Ah, então tá. E o do problema, carro, né? Isso. Tá bom. E o problema, Carneiro, Fernando e os assinantes do 1-2, é que a figura, a identidade do dirigente responsável não existe. No Atlético, quando acontece um fato eventualmente negativo, a figura do Petralha já vem na cabeça de todo mundo. Já há crítica, já há quem criticar. Né? Mas tem sido poupado, né? Poupado. Pela doença, o Mário Celso Petralha tem sido bem poupado e com toda a razão, mas que o Atlético não vai bem no futebol, também não vai. Mas Assunto esse é pra outro daqui a assunto pouco, que daqui daí a eu pouco. quero abordar. Esse negócio que o Petralha está sendo poupado, eu acho que o Petralha está querendo demonstrar, só um parênteses, já antecipando, o quanto aqueles que ficam bajulando ele são incompetentes. Mas foi ele Para que ninguém. Mas não foi ele que Mas contratou? foi ele. Mas agora é que está chegando a eleição, para ninguém encher a paciência do Petralha que eu quero, o fulano quer ser presidente. Daqui a pouquinho. Mas daqui esse é a um pouquinho. assunto
que a gente tem que se preparar psicologicamente. E não é hoje que vamos discutir a eleição do Atlético. Daqui a pouquinho. Tabela do Curitiba, olha, não é fácil. Vai jogar com o São Paulo agora no final de semana. Depois, eu acho que são os 3 confrontos que vão definir se o Curitiba vai ter uma sobrevida ou não. Bahia em casa, Vasco fora e o clássico Atletiba, no Couto Pereira. Queria que vocês dessem uma falada aí sobre essa sequência. Acho que ganhando esses 3 jogos, tá de volta a briga para sair, não tá? Como Eu que... entendo que não basta. Não basta. Vai talvez equilibrar um pouco o número. O Curitiba vai disputar o rebaixamento até o último minuto do último jogo. No ano passado ele escapou umas 3 rodadas antes, né? O Guto Ferreira conseguiu, se não estou enganado, um jogo em Caxias do Sul com o Juventude. Esse foi o jogo importantíssimo, mas garantiu no jogo seguinte contra Exatamente. o Flamengo. Então o Curitiba vem sofrendo esse tipo de tentação, né, de voltar para a Série B há muito tempo. Esse jogo contra o Juventude, aliás, foi a única vitória fora de casa naquela temporada. Imagina. No Agora, o que brasileiro. machuca o torcedor Coxa Branca, naqueles que eu conheço, que convivam, aliás, a torcida do Curitiba é gigantesca, né, e fanática e maravilhosa, e muitos me procuram, sabe? Ontem ainda, um executivo de alto nível aí me encontrou, né, no local público e veio indagar o que ele podia esperar. Eu disse, olha, é complicado, porque o Curitiba, nos últimos 5 anos, praticamente, ele não faz outra coisa a não lutar, com dificuldades, com péssimas gestões, levou esse azar tremendo, né, da morte do Renatinho Folador, prematura, lamentável sob todos os aspectos. O Renatinho Folador ia dar rumo para o clube. Aí assume o vice, que também era muito competente, o Juarez Moraes, também adoeceu. Felizmente está em recuperação. Agora, os demais dirigentes, me desculpem, agora um clube que elege um chefe de torcida não tem muita chance de dar certo. Então o Curitiba está pagando o preço, até eu brinquei outro dia, pelo excesso de democracia. O futebol é o único local onde às vezes tem que ter um ditador. Tem que ter alguém, né, que mande, como é o seu Mário Celso Petralha no Atlético e como são outros, como está sendo a senhora presidente do Palmeiras. Com ela não tem brincadeira. A Leila Pereira. Leila Pereira. Ela tem mãos fortes. Por que o Flamengo, com um elenco tão rico quanto o Palmeiras, não consegue manter a mesma média de boas atuações? Falta de comando. Falta de alguém que assuma e diga, não, quem manda aqui sou eu. Por causa de um arranjo político no Flamengo, o Landim tem que dividir poderes com o Brás. E aí, isso aí, no futebol, não funciona. Sobre isso, depois o Mafuz vai dar uma notícia bombástica aqui, mas para a gente fechar o assunto Curitiba, o Thiago Kozlowski, ele apareceu aí, quando assumiu como interino, 3 vitórias seguidas, agora já são 5 derrotas consecutivas. Vocês acham que daqui a pouco vai se discutir a saída dele ou Não, vai demitir ele? Um absurdo. Não é problema. Ele não é o problema. Primeiro, não se deve discutir a saída do Thiago. Porque ele não é o problema, ele não é o responsável. O responsável é a SAF, que adotou um critério, jogou tudo na mão de Arthur Moraes para contratar jogador e esse está fazendo um clube de amigos, né? Trazendo o jogador que foi contemporâneo dele em Portugal. Uhum. Então não dá para responsabilizar o técnico. Absolutamente. Se pelo menos ele fosse amigo do Figo, né? Exatamente. Mas a SAF não pode ser demitida, né? Aí Não, acaba mas que... aí que está o grande problema do Curitiba. Quer dizer, fez o estádio é da SAF, o centro de treinamento ainda não é porque está penhorado, e o dinheiro é da SAF, o Curitiba. Eu não sei como é que vai ser encaminhada esta solução através de uma fiscalização da diretoria institucional na SAF. Diz uma coisa, Mafuz, você que é advogado militante, está por dentro, principalmente da parte esportiva, essa questão de SAF, eu confesso que não quis entrar no mérito, eu a conheço assim por cima, né? Ela tem um prazo de carência ou esse contrato de Não, 5, 10 prazo anos? determinado. É 5 anos? Não. 10 anos. Do indefinido. Curitiba é 50 anos.
Não, mas peraí. Não. O prazo o prazo é determinado. Mas não tem nenhuma forma Não, tem uma. de rever? Claro, cada contrato é um contrato. São contratos diferentes. É negociado no momento. O contrato segue as diretrizes básicas da lei, mas a negociação, os elementos do contrato, as cláusulas são negociadas entre as partes. O prazo, os valores a serem investidos. Assim, entendeu? tem 10 anos para colocar aquele montante lá de Não, 10 anos no caso do Curitiba. No caso do Curitiba. Nesse caso, 1 bilhão e 300 milhões, eles têm 10 anos para colocar. Cada valor tem um certo prazo, tem a questão do CT, que é a prioridade, então 100 milhões do CT. Sim, tem as dívidas, né? Tem um prazo, as dívidas, cada um tem um prazo. Mas a SAF, por exemplo, agora está na mão de quem comprou. Se eles daqui a 10 anos eles quiserem vender a SAF, eles vão vender. Mas no caso do Curitiba dizem que existe uma cláusula em que os investidores podem exercer o direito de arrependimento. Os investidores. Exatamente. Não o clube. Não o clube. E aí o Curitiba teria que recomprar. Não. Depois eu não sei. Uma outra colocação para eu me esclarecer e o público em geral. Esta SAF que comanda o Curitiba, ela tem algum outro clube ou não? O do Curitiba, não. Diferente do Botafogo. Diferente do Cruzeiro. É um modelo do Curitiba é um modelo totalmente diferente. Do Atlético, a proposta do Atlético é que o Atlético continue com o poder de gestão, que é muito difícil. E venha só um investimento. Só vem o investimento, como o Flamengo está querendo. Já que vocês tocaram no assunto, vamos mudar a nossa página aqui no podcast Carneiro e Mafuz. Vamos falar do Atlético, que quando a gente acha que vai, não vai. Pois é, a história... Time reserva do Fluminense. É a história da força e marcha. Não sei se é para frente ou para trás. Começou ganhando, aí tem um jogador expulso, o Vinícius Cauê, toma a virada do Fluminense e o Vitor Roque ainda salva da derrota no final. Olha, são semelhantes as situações do Atlético e do Curitiba. Do Atlético, ele tinha um calendário fantástico, então todo mundo achava que ele poderia realmente se consagrar. Mas ele vai indo para o segundo ano de fracasso, né? Ele não ganhou nada no ano passado e nesse ano o campeonato estadual não conta. Então, eu vejo o Atlético mal orientado, mal dirigido no seu futebol. Primeiro com a perda de tempo do Filipão, do Paulo Turra, demorou muito para cair a ficha. Aí coloca o Wesley Carvalho, que conhece futebol. É um homem que conhece futebol. Só que não tem experiência de treinador. Porque ele nunca foi treinador de ponta de primeira linha. Qual é a diferença? Por exemplo, a pessoa conhece futebol, mas é difícil o relacionamento com jogadores experientes, como o Fernandinho, o Thiago Heleno, o Arturo Vidal, né, o Vitor Roque, que ficou bilionário da noite para o dia. E para citar só estes. Então o que acontece? O treinador tem que se impor. Aí ele, por conta própria, cometeu um erro capital, né? Um erro grave, que foi a escalação do Thiago Andrade no jogo de La Paz. E não justificou e nunca mais usou o jogador. E contra o Flamengo na Copa do Brasil também, os 2 últimos jogos que ele entrou. E daí esse Wesley Carvalho queimou o filme. Não só com o elenco, como com a torcida. Agora que nós que somos observadores, estamos acompanhando todos os ângulos, nós estamos sentindo que o Atlético está derretendo o time. Mas agora, depois de muito tempo, de muitas críticas, afastaram do grupo o zagueiro Zé Ivaldo, que já tem contrato pré-firmado com o Cruzeiro. Thiago Heleno em fim de carreira. O tal de Matheus Fernando, Matheus Felipe. Felipe, fraquíssimo. Kaká ainda está surpreendendo positivamente. O Atlético não tem nenhum garoto assim pronto, porque o que entrou, o tal de Cauê, fez um papelão. Na lateral esquerda. Foi expulso de campo. Sim. Né? As contratações do Atlético são deficientes, né? Com raras exceções. Contrataram o Zapelli, não estão lançando na medida que deveria. Olha, eu estou achando que o Atlético está um desperdício. Uma dinheirama que foi investida e o Atlético não vai a lugar nenhum. Ô Mafuz, qual que é o tamanho do erro com o Zé Ivaldo?
Ah, mas isso eu apontei logo que saiu a notícia de que esse rapaz deveria ser afastado. Ou quando o Cruzeiro tentou comprá-lo, né? Exatamente. A partir do momento em que ele não renovou com o Atlético e imediatamente assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, rompeu-se o pressuposto mais importante que existe entre clube e jogador, que é a confiança. Como é que você vai colocar na zaga um jogador com um pré-contrato já assinado? Eu digo pré-contrato, eu poderia dizer até contrato, porque o pré gera obrigações futuras. E é evidente que isso influi no ânimo, no espírito do jogador. Mas, infelizmente, o Atlético manteve esse rapaz. E só agora, quer dizer, 3 meses depois, resolveu afastá-lo. E se o Kaká não tivesse ido bem nas últimas partidas, ou não iriam afastá-lo, iria ficar até o final do ano. Porque não tem outra alternativa. Ora, Porque as contratações são mal feitas, e como o Atlético não tem um diretor de futebol, eles que chamam de CEO, sei lá o que é que eles querem, mas o Atlético tem que ter um diretor de futebol no mesmo nível de importância do Mário Celso Petralha. Entendeu? Mas ele não deixou, ele não quis. Não deixou. E agora ele está vendo a tragédia que se transformou o clube só com funcionários. Funcionários que vão até um ponto. Porque daqui a pouco algum recebe o convite de outro clube e vai embora. Porque são profissionais, como o Filipão. O Filipão, quando viu que ia cair, ele pediu emprego no Galo Mineiro. Correto? Então eu acho que a coisa não vai bem. Não vai bem. Para o lado do furacão. Tem uma coisa que tá pegando aí, principalmente com os torcedores, sobre o Wesley Carvalho. Uma frase dele, se eu não me engano, foi na última coletiva, que ele, eu sei que sou bom. Uma frase que ele falou e passa uma certa empáfia, virou meme nas redes sociais, mas o Atlético agora, né, Mafuz, já está procurando um treinador. Né? Não, o Atlético está procurando um treinador desde que o Filipão saiu e tiveram que demitir o Paulo Turra. Só que a época é terrível no futebol. Pela falta de projeto do Atlético, ele está sofrendo as consequências agora. Quer dizer, como é que você vai mudar, procurar um treinador quando já está indo para o final e para os momentos decisivos? Mas o Atlético está pagando, Mafuz, porque fez mais contratações. Mas exatamente. O Internacional deu a volta, porque as últimas 3 contratações do Internacional foram as 3 acertadas. Inclusive esse equatoriano, Valência, que já marcou 3 gols. O Atlético não. Por que o Atlético contratou Arturo Vidal? Me explique. Eu quero tentar. Esse cara vive dizendo que quer. Eu estou esperando um convite do Boca do Boca Juniors. Não. Mas o que é isso? Falta de comando, amigo. O Arthur... como é o nome do cara lá? Alexandre Matos. Eu vou contratar o Arturo Vidal. Não vai. Se tem um diretor de futebol. Não vai. Por quê? Porque o clube não precisa. Mas por que contratou? Porque ele é ligado, Alexandre Matos, ao empresário que estava negociando a Vidal no Brasil, que é o André Cury. E os dois são meio... do Vitor Roque. Os dois são bem ligadinhos. Vamos mudar de assunto, já que... Não, mas esse é um assunto importante. Esse é um assunto... Não, esse é transferência. A gente vai falar de transferência agora. Vamos colocar na tela ali a parte. A gente vai colocar, Mafuz, vamos começar contigo. A era Matos... com reforços no Atlético. Isso é variação sobre o mesmo tema. Exatamente. É um crossover, vamos falar assim. Vamos lá para a próxima imagem. É o Alexandre Matos? Esse é o Alexandre Matos. Muito prazer. O Alexandre Matos chegou no Atlético em janeiro de 22. Eu tenho um número aqui, depois eu vou passar o total de quanto já foi gasto. Mas tem aqui, ó, Brian Garcia, 8 milhões e meio. Coelho, 12 milhões e 800 mil reais. Vitor Roque, 24 milhões de reais. Canóbio, 15 milhões e 200 mil. Esse aí, vocês sabem quem é esse ali? Lucas Fasson. Chegou por 9 e foi vendido por uns 15. Mas foi na época dele? Na época dele, mas praticamente não jogou. Próxima imagem, vamos lá. Isso aí, todas as contratações ligadas ao Alexandre Matos no Atlético. Marlos veio sem contrato.
Kaique Rocha, sem contrato. Esse aí, Arriagada, sem contrato. Fernando, que agora está machucado, o Atlético pagou 2,5 milhões. E o Vitor Bueno, um jogador que tem ajudado bastante, chegou sem contrato também. Vamos lá para a próxima imagem. Não, mas aí está tendo um equívoco. O Vitor Bueno foi no tempo do Paulo André, não foi? Não, ele chegou com o Matos, ele chegou em 22. Ele chegou em 22. Madson, sem contrato também. Alex Santana, 13 milhões de reais o Atlético gastou. Fernandinho veio sem contrato. Thiago Andrade, o amigo do Carneiro Neto, veio por empréstimo. E o William Bigode, que está machucado no momento, jogou pouquíssimo pelo Atlético. Também tem as questões pessoais dele, criminais ali, envolvendo os outros jogadores, né? Scarpa e tal. Veio por empréstimo. Essas aí são as contratações... E o Zapelli? Vamos colocar, tá na próxima imagem. Essas são as mais recentes. Sem contrato, Vidal, Esquivel, 9 milhões e 800 milhões. Zapelli, 19 milhões e 300 milhões. Kaká veio por empréstimo e esse último é o Bruno Pérez, que nem estreou, veio sem contrato. Essas aí são as contratações do Matos pelo Atlético. Teve também o Hugo Moura, que já estava aqui, mas o Atlético comprou do Flamengo, gastou 6 milhões e 600 mil reais. Ao todo, dá 120 milhões, mais de 120 milhões que o Atlético gastou, 22, 23. Certo. Então, para fazer uma análise, tem que descartar Vitor Roque e Fernandinho. Sim. Porque o Fernandinho veio em razão de ser o Atlético Paranaense. Sim. Quer dizer, ninguém sensibilizou o Fernandinho. Claro. Ele quis voltar para o Brasil e preferiu o Atlético numa conversa depois com o Mário Celso Petralha. O Vitor Roque, todo mundo sabia da qualidade dele, né? Todo mundo sabia que tinha que depositar 24 milhões de reais. Qual foi a participação do Alexandre Matos no negócio? Ele é amigo do empresário André Cury, que tinha uma ligação, não sei se formal ou não, com o Vitor Roque e o pai do Vitor Roque. O mesmo André Cury que a gente acabou de falar sobre Exatamente. O Alexandre Matos conversou e pediu a anuência do jogador para o Atlético depositar o dinheiro. Porque o Internacional também tinha o mesmo interesse no Vitor Roque, só que não tinha os 24 milhões para depositar. E o Atlético tinha os 24 milhões. Então tem que excluir também o Vitor Roque desse negócio. Depois, foi um absurdo. Canóbio, some o que deu? Mais de 120 milhões. Mas aí que está. Dessas aí, Mafuz e Carneiro, qual que é o dinheiro, a maior quantia desperdiçada que vocês... Olha, eu prefiro não individualizar a análise. Eu prefiro partir do seguinte aspecto. O time do Atlético, tecnicamente, é irregular, é um time que não convence, é um time que não agrada. Por quê? Porque faltou um programa, faltou um planejamento na elaboração do time. Critério, né? Porque quando você vai montar um time de futebol, e eu sei do que estou falando, porque eu já ajudei a montar time de futebol profissional. Então você senta, quantos goleiros precisa? 3. Então bota 3 goleiros, 3 opções viáveis. E possíveis alternativas. Ala direito, 2. Ala esquerda, 2. Aí vai posição por posição. E você cria, mais ou menos no papel, o que é que você precisa. Isso com o supervisor, que eles chamam de CEO hoje, e o treinador, que tem que ter a responsabilidade de escolher também, porque ele é que vai trabalhar com os jogadores. É assim que eu aprendi a organizar um time de futebol. Isso aí não tem organização nenhuma. Esse monte de jogador aí não tem pé nem cabeça. Não me surpreende que o Atlético tenha frustrado a torcida nesse ano. São valores, né, muito altos ali. O Atlético não tinha esse costume, essa tradição de gastar
abriu a carteira, só que está fazendo contratações que estão se provando erradas. Mas eu posso te garantir que o mercado de futebol, ele é tão assim extravagante Que vai vender por mais alguns. que não acaba não perdendo. Fica elas por elas. Exatamente. A acaba questão não financeira é que perdendo. menos incomoda. Exatamente. O que preocupa é a falta de identidade do clube com um projeto de conquista. E conquista. O torcedor, Isso. o sócio, ele vai lá porque ele quer ser campeão. Né? As moças maravilhosas, os torcedores, a turma do Reco-Reco. Mas o dirigente que é só negociante, ele esquece a parte esportiva. E esse é o problema do executivo moderno do futebol. Ele não está nem aí se o Atlético vai ser campeão ou não. Porque daqui a pouco ele não está mais no clube. Ele vai para outro clube. Entendeu? É como o treinador. Você não pode, o treinador tem que ser com rédea curta. É ou não é? Exato. Sempre foi assim. Porque ele está aqui hoje, amanhã ele está no adversário. E deixa o legado dele Exatamente. ali. Bom Por ou ruim. isso que tem que ter diretor de futebol de confiança do clube, do Conselho Deliberativo, da diretoria. E não apenas um clube de dono. E cheio de empregado. Mafu, você ia contar Não, uma... inclusive sobre Alexandre Matos, a imprensa carioca tá divulgando uma notícia, porque o Flamengo está numa crise política em razão da briga entre Gabriel Barbosa, o Gabigol, e o diretor Marco Braz. E o Landim não quer demitir o Marcos Braz por ser político que existe lá. Mas a torcida está do lado do Gabriel Barbosa, do Gabigol. Então, a alternativa que eles estão buscando para pacificar essa situação é contratar um dirigente executivo para fazer o trabalho de vestiário dos jogadores. Que quem fazia era o preparador físico que surrou o Pedro. E o nome que estão conversando no Rio de Janeiro, estão falando no Rio de Janeiro, seria Alexandre Matos. Mas então o Flamengo espera continuar com o Sampaoli. Continua com o Sampaoli, pelo menos até o final do ano. E a torcida não quer muito o Gabigol, porque torcedores foram xingar dele no Pois dia é. do aniversário dele. O ambiente no Flamengo é muito carregado, muito difícil. E estão falando no Alexandre Matos, lá no Rio de Janeiro, o que seria um grande negócio para o Atlético. Porque daí ia exigir o Mário Celso Petralha tomar uma decisão definitiva a respeito do departamento de futebol. O departamento de futebol do Atlético está totalmente abandonado. Vocês acham que o Petralha tem essa noção? Ou ele Claro acha que ele tem. Tem noção de tudo, Petralha. Mas e como resgatar esse negócio que o Carneiro falou? Do espírito de querer, de vestir a camisa do Atlético, como resgatar isso com a Vai situação ser difícil, do vai ser Petralha? Eu acho que com o Mário Celso Petralha é impossível. E vai ser difícil. Porque ele se afastou de todas as pessoas corretas, sérias e que entendiam de futebol no Atlético. E que era atleticano. E atleticanos, pessoas que moram na Atleticano. cidade, né? São pessoas até já de certa idade e responsabilidade. Todos foram afastados. E daí ele se cercou de executivos. E os resultados vieram, é inegável, né? O crescimento do Atlético, nem falo na parte de patrimônio, de marketing, porque foi realmente um sucesso, um projeto de sucesso. Aí é o mérito do Petralha, ele tem um homem visionário e tal. Mas ele é péssimo de relacionamento humano. E aí por isso que essas pessoas se afastaram. Agora, o Atlético chegou numa encruzilhada. Ou ele resgata o atleticanismo, ou ele vai ficar perdido no profissionalismo eterno. E profissional como ele exerce, não vai ter conquistas esportivas. E tem outro ponto aí que me veio à cabeça. O Atlético deixou de formar dirigentes também do clube, né? Porque Mas o Petralha nunca se interessou por isso, né? Nunca se não interessou. tem mais Hoje, gente. por exemplo, quer dizer, essa gestão está há 8 anos lá. Há 8 anos. Desde 2011, Desde que voltou, final de há 8 2011. anos. Não criou-se um sucessor. Agora- Mas essa é uma questão
para ser discutida depois. Eu tenho que me preparar psicologicamente. Agora, o Atlético também tem um problema: a incapacidade da oposição. Em todos os momentos que a oposição se apresentou, não foi bem. Nem na gestão, né, do Marcos Malucelli, que foi muito infeliz nas escolhas dos dirigentes de futebol, tanto que o Atlético caiu para a Série B e o Petralha teve que voltar, clamor da torcida, e daí não saiu mais. E nas eleições em que se atreveram a enfrentar o Petralha, se conduziram mal, amadoristicamente, com candidatos sem expressão. Então o Atlético tem esse problema. Falta ao Atlético um pouco mais de experiência política, no clube eu estou falando, e também experiência futebolística, porque é uma incógnita. Agora, para responder tudo isso, só o próprio Mário Celso Petralha, porque eu não sei como é que está a saúde dele, quais são as pretensões dele, qual é a visão dele para o futuro, qual é o legado que ele vai deixar, se ele já está pensando numa sucessão ou se ele mesmo será candidato à eleição na próxima. Vai ter eleição esse Ele ano? não pode ser candidato, né? Porque este é o segundo Mas vai ter eleição segundo esse mandato. ano? Tem, final do ano tem eleição. Novembro. Olha. Novembro tem eleição. Então a crise do Atlético é muito maior do que eu esperava. Dos nomes. Mesmo não tendo oposição. Veja só. O Atlético é um clube tão extraordinário que mesmo não tendo oposição, vai ser uma eleição tensa, uma eleição inusitada. E realmente chega a ser curioso, porque a gente não sabe o que vai acontecer, é muito fechado e a gente vai ficar até lá esperando ver o que vai acontecer, né? Quem que vai ser lançado aí para o cargo? Hoje o presidente é o Aguinaldo, né? O Aguinaldo, Não, ele é o boneco de plantão, né? mas tá no cargo lá, né? Não, ele é o boneco de Sim, plantão, mas não manda nada. será que vai ser ele? Não tem a mínima Vão lançar um possibilidade. sistema novo de direção, diretoria robótica. Dos nomes que a gente mostrou na tela, Ou faz tirando a inteligência artificial, artificial chat GPT. com o Petralha 30 anos mais novo. Mas tem muito político e muito dirigente de futebol exportando a burrice artificial. O Brasil está se especializando nessa arte. Tirando o Fernandinho e o Vitor Roque, desses que a gente mostrou, contratados na era Matos, vocês aprovam alguma chance? Tem alguns que chegaram agora, o Kaká, por exemplo, o Esquivel. Tem algum que O vocês Esquivel, dariam uma chance? eu gosto do Esquivel como lateral esquerdo. O lateral esquerdo, o Fernando, foi muito bem, mas não foi ele que trouxe, não. Foi o... Não deixavam jogar Foi o Fernando. Felipão. O Fernando era melhor que Mas o Pedrinho. na era Matos. Você Mas veja- na era Matos, mas quem indicou, quem falou com o jogador foi o Veja o como a Felipão. gestão do Atlético é torta. O Fernando, que depois se comprovou... Que não era para ser Não titular, deixavam né? jogar, não escalavam. Já o São Paulo Turra da vida. Punha o tal de Pedrinho, Pedrinho. que era fraquíssimo, mas era negócio, investimento para frente. Aí o que aconteceu? Esse Pedrinho se meteu no negócio de aposta, aí afastou. Entrou o Fernando, resolveu o problema. Má sorte, lesionou-se. Esse Esquivel, que foi contratado, é fraquíssimo. Tecnicamente, limitadíssimo. O Atlético está improvisando na ala esquerda, zagueiro de miolo, zagueiro central. Olha, meu amigo, tem muita coisa errada para um time só. Entendeu? Essa é a questão. Agora não vou entrar aí no William Bigode. Tá. Bom menino, era e tal. Tá num rolo, que acho que ele nem dorme mais. Então, são contratações sem explicação. Eu não vou entrar nessa, sabe? De analisar, deixar de analisar. Para mim, o resultado. Ganhou quantas? E tá em que lugar? Vai ser campeão do quê? Nada. E tem o Coelho também, né? Não, o Coelho me irrita falar do Coelho. Eu fico doente quando... E vai terminar o ano titular do Atlético. Uma fusta de coelho cheio já. Tem o Coelho que custou quase 13 milhões de reais para os cofres do Atlético e tá jogando. É Tá difícil jogando, explicar, viu? Continua aí. Não, vai terminar o ano titular. É difícil explicar. São mais de 120 milhões aí, uma mudança de estratégia do Atlético, que antes fechava a mão para tudo, não gastava, agora tá gastando e gastando bastante errado. Uma coisa antes da gente fechar o tema Atlético. Não, antes de fechar o tema Atlético e fechar o caso Alexandre Matos. O Cruzeiro está em recuperação judicial, teve que se transformar em SAF.
70% das dívidas do Cruzeiro foram produzidas, feitas na administração do futebol de Alexandre Matos. Atlético Mineiro está em recuperação judicial, transformou-se em SAF, 50% das dívidas com ele presente. Ele presente, e qual é o maior credor dos dois? O André Cury, empresário amigo dele. Ah, depois, Carneiro, depois a gente vai para esse assunto. A gente tem um tempinho ainda. Antes da gente fechar... Você não vai perguntar de novo quem que foi bem contratado ou não, né? Não. Esse tema agora acabou. Não, mas foi um tema acabou. A gente empolgante. Coelho ganhou. Para mostrar que as coisas no Atlético não foram bem conduzidas. Coelho é o campeão aí. Eu acho que é unânime, assim, como a pior contratação. Não, mas ontem tive um aniversário de um neto, do meu neto Francisco, e apareceu um atleticano. Mamafuso, ser injusto com o Coelho. E ele quis dar argumento, e tinha para ele argumentos de que o Coelho é importante para o Atlético. Aí quer dizer, não é unanimidade. Nunca existe. Nunca existe a unanimidade. Como o Filipão, que a gente ainda não sabe. A gente está gravando na quinta de manhã, vai ter o julgamento no STJD para saber se o Filipão vai vir para o jogo do final de semana contra o Galo. Eu queria só ouvir vocês aí sobre isso. Será que ele vai fugir? Não, fugir ele não vai. Não. Se não for julgado, ele vem dirigir o time. Se for punido e não puder dirigir o time na Arena da Baixada, ele corre o risco de ser vaiado no restaurante Leles, onde ele vivia boa parte do dia. Eu entendo que o Filipão errou com o Atlético. Quando a forma como ele saiu, não que fosse fazer falta, embora, eu já escrevi isso, como diretor, ele tenha de imediato e até agora feito falta. Porque ele controlava um pouco o ambiente dentro da Baixada. Ele dava respeito. A imponência do nome dele. Ele impunha respeito. Ele saindo, degringolou um pouco. Porque jogadores não gostam de ser Alexandre Matos, não gostam do Márcio Lara, não tem dirigente dentro do CT do Caju. E lá está mais ou menos uma bagunça. Quem faz esse papel aí no contato com os jogadores no dia a dia é o Paulo Miranda. Mas o Paulo Miranda, todo mundo sabe que ele não tem uma influência dentro do clube. Agora, como é que nós estávamos... A gente estava falando da questão do Filipão ali. Sim, do Filipão. O Filipão foi importante. Foi importante em um determinado momento dentro do que o Atlético se propôs como diretor. Como técnico, perdeu a Copa do Brasil, perdeu a Libertadores. Nunca o Atlético teve tanta chance de ganhar como perdeu essa. A vaia vai ser uma coisa natural de alguém que era importante para a torcida e foi embora sem dar satisfação. Embora ainda o Filipão tenha que explicar se falou ou não para o Petralha. Eu não acredito que o Filipão tenha ido embora sem dar satisfação para o Mário Celso Petralha. A minha informação que eu tenho é que não falou. Que eu tenho é que não falou com o Petralha, saiu, deu tchau lá, mas não falou com o Petralha. Vamos mudar de assunto. Eu sei que o Carneiro não é muito fã de dar palpites, mas temos semifinal de Libertadores definida. Palmeiras e Boca Juniors. O Boca passou nos pênaltis. Contra o Racing, depois de 2-0-0. E o Inter vai jogar contra Fluminense ou Olímpia, que jogam hoje. O Fluminense tem uma vantagem de 2-0, o Olímpia precisa reverter. A tendência é que a gente tenha Fluminense e Inter, que eu falei que não passava pelo River aqui nesse programa, fazendo a minha meia culpa, mas passou e agora está na semifinal. Mas é o risco de dar palpite. É verdade. O palpite é palpite infeliz, né? Tem até música já. Agora, o fato da semana foi o Corinthians.
com São Cássio e São Travessão. Eu nunca vi um time perder tanto pênalti, chutar tanta bola no travessão e ser eliminado dentro de casa como o Estudiantes de La Plata. E o Cássio, né? E o padroeiro do Corinthians é São Jorge. São Jorge, para quem não sabe, era um soldado da Capadócia, né? Na Turquia. E daí ele salvou muita gente e ele virou um santo. Mas daí não sei por que inventaram que ele matou um dragão. Aí ele não é mais santo. Se dragão não existe, o São Jorge também não existe. Mas eu acho que esse São Jorge é muito poderoso. Porque salvar o Corinthians, como ele já salvou a Inglaterra, porque ele é padroeiro da Inglaterra também. Olha, eu tiro o chapéu. O meu padroeiro é Santo Antônio, que é muito modesto perto do São Jorge. Foram 4 também, bolas na trave, 4 durante o jogo e mais 2 nos pênaltis, né? O Corinthians Sul-Americana chegando aí na teu padroeiro também? Meu padroeiro. Mafuz e Antônio também. Antônio. O Corinthians chega na famosa Bacia das Almas, né? Vai se salvar. Sim. Agora, isso é sul-americano. E o Botafogo já dançou, hein? Sim, perdeu. O nosso futuro campeão brasileiro já foi eliminado. E pode ser a ficha ali, o ticket para o título brasileiro. Agora, de tanto pênalti perdido, eu lembrei do Barranquilha, na Sul-Americana Júnior contra o Atlético. Ah, sim. Agora, finalmente falando a respeito do que você sugeriu, eu não tenho palpite nenhum, nem com São Paulo e Flamengo na final da Copa do Brasil, e tampouco em relação à Copa Libertadores da América, porque estão todos iguais, ninguém está jogando um super futebol. Flamengo e São Paulo estão se arrastando, cada um a seu modo. O Palmeiras, com altos e baixos, é favorito, claro, com o elenco que possui. Mas esse Fluminense, esse vai dar incômodo. Ele deve passar pelo Olímpia e ele vai com tudo para cima do Internacional. Eu não sei. O Fernando Diniz está com uma vontade de ser campeão a primeira vez na vida, né, como técnico. Sim. Eu acho que seria um belo prêmio para ele. Porque o Fluminense tem jogado uma bolinha bem redonda. Se eu falar que o Inter vai passar pelo Fluminense, o Fluminense está na final já, então. Basicamente isso. Eu já não dou palpite mais. Basicamente isso. Tem uma notícia também que eu queria que vocês comentassem, essa eu achei bem estranha. Vocês viram quem o Diniz chamou para ser auxiliar dele na seleção brasileira? Não? Dado Cavalcante. Lembram dele, não? Esteve no Paraná Clube. Esteve no Paraná, esteve no Curitiba. O último time dele foi o América de Natal. Foi rebaixado para a Série B. Pois é, mas aí eu não critico, não faço análise, porque o auxiliar é questão de confiança, é homem de confiança do treinador. Mas se fosse pelo nível da diretoria da CBF, ele devia ter convocado o Woody Allen. Aí ficaria exatamente no mesmo nível de palhaçada. Essa de resgatar um título amador do Atlético Mineiro em 1937 é aquela comprovação de que no Brasil, né, até o passado é incerto. Não, e sem nenhum processo, nenhuma discussão. Ridículo. E foi de supetão, Foi, assim, todo foi mundo de pegou supetão. todo mundo de surpresa, né? Sem explicação. E todo mundo... Inaceitável. E agora daqui a pouco eles retiram o título também, sei lá, não sei. Não, tem que dar o CBF. título nacional do Curitiba pelo Fita Azul, tem que dar o título mundial para o Palmeiras, tão contestado aí desde 1951, tem que dar pelo menos um título para o Operário de Ponta Grossa, que foi 22 vezes vice-campeão. O Palestra se negou, em 1926, a decidir o título em Ponta Grossa. O fantasma... Eu sou fantasma. Dá um título aí, o presidente da federação, que dê uma canetadinha também. Já que está valendo tudo, né? Maltrataram o fantasma. E a última aqui, antes da gente falar a história ali do Carneiro, Bento cortado por lesão, né? Infelizmente, o Lucas Perry foi chamado para o lugar dele, um grande goleiro também, mas o Bento tinha a chance aí de estrear pela seleção brasileira, fica fora. A frustração deve ter sido muito grande. Se foi para os torcedores, imagine para ele, Bento. Mas ele é jovem ainda, ele não foi convocado por um benefício político, ele foi convocado porque é um grande goleiro e isso vai ser superado na execução da carreira dele. Não acho que seja algo que venha a impedir
que ele continue evoluindo e continue sendo o grande goleiro. Tem que... grandes chances de estar na Exato, Copa, né? claro. Próxima Copa. Nas Olimpíadas já, né? Olimpíadas, acho que ele tem mais de 23, então Já só está se o ele outro for- goleiro do Atlético. Só né? se o Mikael é Na o Olímpica. sub-20, tem o Léo Link que tá Muito é o bom titular esse agora. guri. Esse ele é o link muito uma Olha, bom. a grande capacidade do Atlético de revelar bons goleiros é impressionante. Está de parabéns. Realmente o CT do Caju tem sido pródigo em grandes goleiros. Certo, Carneiro Neto. A gente vai fazer aqui no Carneiro no Afus, para encerrar sempre, o Carneiro vai contar alguma historinha assim do livro dele, Fabulativos do Futebol. Ele quer um enfabulativo no final. Alguma, né, para deixar o clima leve e tal, Mafu, se você quiser lembrar de alguma coisa. Mas eu tava dando uma olhada aqui no livro, já que a gente falou na semana passada sobre excursões e tal, naquela excursão que o Coritiba foi para a Argélia, também foi para a Turquia, né? E tem uma história aí desse... Essa é a famosa excursão da Fita Azul, né? Sim. Que ele jogou contra equipes de menor expressão técnica, sem desrespeito à Fita Azul. Que até eu acho que vale título nacional, a partir de agora. Se o Galo tem, porque... Pela poxa, nova nomenclatura. Agora, o que aconteceu? O Coritiba ficou estacionado em Istambul com a Portuguesa de Desportos, que o empresário era o mesmo. O famoso Elias Zakur. Então ficava o Coritiba e a Portuguesa no mesmo hotel e faziam treinamentos juntos. E daí houve até uma ligação. Fazia um match treino, fazia um amistoso. E daqui a pouco fazia um amistoso, cobrava ingresso para pagar o carneiro que tinha que comer. Porque a comida era só carneiro, era a dieta alimentar. Carneiro, carneiro, carneiro. E o zagueiro Pescuma, do Coritiba, no 15º dia, disse: eu não aguento mais carneiro. Eu preciso de mudar, eu não estou aguentando mais. Daí ele chamou o garçom: ô garçom, por gentileza, chega de mé, eu quero comer mu. Acho que o Mafus também deve estar com saudade do mu brasileiro, que é uma carne brasileira. É verdade. O Então... nosso mu brasileiro é o feijão com arroz. É verdade. Então tá aí, fechamos o nosso... Você não comeu churrasco de alce no Canadá? Não. O nosso 15º episódio. Que tem de alce lá, né, mano? Tem bastante. Eles estão atravessando a rua assim, o alce. É. Polícia montada de alce é o que mais tem. Tá aí então, pessoal, fechamos o 15º episódio de Carneiro Mafuz. Voltamos aí, semana que vem não tem, porque tem data FIFA, então na semana seguinte a gente volta aí com o nosso debate com essas feras do jornalismo esportivo brasileiro. Valeu, pessoal, um abraço.